Olá a todos, seguidores e seguidoras dos canais Independência Financeira 168 no IGTV e no YouTube. Sejam muito bem-vindos ao vídeo número 12 da nossa série Aprenda a Investir Sozinho. Hoje continuaremos, na verdade, falando sobre o mercado imobiliário, mas hoje nós abordaremos a estratégia da compra e venda direta de imóveis. Antes da gente começar com o tema do vídeo de hoje, eu só quero lembrar aqui que esse projeto do Independência Financeira 168 começou há mais ou menos um ano atrás com o objetivo de levar educação financeira e de levar mais conhecimento sobre finanças pessoais e investimentos para o maior número possível de pessoas de forma completamente gratuita e de forma completamente independente. Eu não estou afiliado a nenhuma corretora, a nenhum banco, a nenhuma instituição financeira, eu não estou tentando lhe vender nenhum produto ou serviço para o qual eu vou ganhar alguma comissão. Eu sou apenas alguém com alguma experiência, com algum conhecimento no mercado financeiro e quero aqui dividir este conhecimento para ajudar o maior número de pessoas. Então, o que você pode fazer para me ajudar nessa missão, nessa cruzada, é ter certeza que você está prestigiando o conteúdo que eu gero nos meus canais no Instagram, no YouTube e também no Facebook, que você tenha acessado o meu blog, o portal independenciafinanceira168.com com frequência, onde eu publico lá os meus artigos, e de que você está comentando e que você está indicando esse trabalho, esses canais para pessoas do seu círculo de relacionamento que possam se beneficiar desse conhecimento que eu estou gerando, que eu estou dividindo aqui com todos vocês. Nós vamos hoje então continuar falando do investimento em renda variável no mercado imobiliário, mas, diferentemente do que nós fizemos no vídeo anterior, onde nós falamos sobre o investimento via fundos de investimento imobiliário, hoje então nós vamos falar sobre a forma tradicional e bastante popular de investir no mercado imobiliário através da compra e venda de imóveis. E o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais esta é uma forma de investimento tão popular, tão tradicional, tão generalizada, digamos assim, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, é que existem algumas características nessa forma de investimento que acabam agradando uma grande parcela da população. Em primeiro lugar, é um investimento em que você, enquanto investidor, vai estar exposto a uma volatilidade muito baixa, né? Porque a gente sabe que o preço dos imóveis, de um modo geral, ao longo do tempo, varia pouco, principalmente comparado com outras opções de renda variável, por exemplo, o mercado de ações, que é uma forma de investimento extremamente volátil. Então, evidentemente que isso agrada um grande número de potenciais investidores. Em segundo lugar, o investimento direto de compra e venda de imóveis é extremamente simples de ser entendido. Não existe muita complexidade, né, no conceito, digamos assim, de comprar um imóvel e colocar ele para alugar e esperar uma valorização ao longo do tempo. E o outro motivo que faz com que muitos investidores acabem migrando para este tipo de investimento é que é um investimento bastante concreto, digamos assim. Se vocês pensarem, por exemplo, no meu caso, que tenho 100% do meu patrimônio, eu não invisto no mercado imobiliário, então eu tenho 100% do meu patrimônio em papéis. Ou melhor ainda, né, estamos em 2020, os meus investimentos eles podem ser vistos numa tela de computador ou numa tela de smartphone. Eu particularmente não me importo com isso, mas uma boa parcela dos investidores se sente um pouco desconfortável, digamos assim, de ter todo o seu patrimônio, todo o seu investimento de forma virtual, digamos assim. Então, para aquele investidor que gosta de possuir um bem, que gosta de tocar no seu patrimônio, evidentemente que o mercado imobiliário, via compra e venda direta de imóveis, é interessante e está adequado a este perfil de investidor ou de investidora. Mas uma das coisas que eu quero fazer aqui hoje é desmistificar um pouco aquela ideia de que quem compra imóvel nunca erra e de que o investimento em imóveis, em compra e venda de imóveis, é um investimento livre de risco. Isto não é verdade por uma série de motivos, mas o principal motivo é em função do custo de oportunidade. Dificilmente, se você escolher essa estratégia de investimento, dificilmente você vai perder dinheiro em termos absolutos. O que acontece com o investimento via compra e venda direta de imóveis é que talvez você não vá obter um rendimento tão superior quanto você teria numa outra forma de investimento, e isso se chama custo de oportunidade. Por exemplo, deixa eu lançar um dado aqui para vocês. Historicamente, nos últimos 10 anos, em termos mundiais, tá? Isso é uma pesquisa bastante abrangente que foi feita.
O rendimento via recebimento de aluguéis, nesta modalidade onde você compra um imóvel residencial comercial e coloca como para alugar, o rendimento líquido, descontados os impostos, as taxas e todas as outras coisas, é de 3,5% ao ano. Ou seja, é um investimento com um retorno líquido relativamente baixo comparado com outras opções na própria renda fixa e outras opções com uma liquidez muito maior e com um risco menor, portanto, e muito inferior ao rendimento do mercado de ações, do rendimento histórico do mercado de ações, de forma diversificada, que fica na casa aí dos 8 a 10% ao ano. Então, esse é um dos principais riscos que o investidor corre ao investir na compra e venda direta de imóveis, é obter um retorno abaixo do potencial que aquele capital poderia ter em termos de retorno. Então, esse é um dos riscos. Outros 4 riscos que a gente pode citar aqui são, em primeiro lugar, a depreciação e a manutenção. Todo imóvel ele tende a gerar um custo de manutenção e um custo de depreciação ao longo do tempo. O segundo risco é a vacância, ou seja, é você ficar com o seu imóvel lá vazio e parado sem conseguir um inquilino ou uma inquilina para gerar renda para você por um longo período de tempo, isso pode acontecer. E o terceiro risco é a inadimplência, é você ter um inquilino ou inquilina que não paga e você não conseguir receber aquele aluguel. E a gente sabe e esse é um risco que eu coloco como um risco número 4, que aqui no Brasil especificamente, a lei do inquilinato é bastante forte, ela é bastante protetiva ao inquilino e não ao dono ou à dona do imóvel. Então a gente sabe que na prática uma ação de despejo é um processo lento, é um processo caro muitas vezes e um processo difícil. Então esse é uma desvantagem, é um risco que o dono ou a dona do imóvel corre nesta particular, nessa específica modalidade de investimento e que tem que ser considerado em termos de decisão de investimento. De um modo geral, a matemática que você, investidor ou investidora, precisa fazer na hora de tomar a decisão de comprar ou não um imóvel, de entrar nessa modalidade de investimento, é a chamada regra do 1%. Se você faz o cálculo e vê que a potencial receita que você pode ter com um aluguel, com um inquilino, é mais ou menos na casa de 1% ao mês ou 12% ao ano, então provavelmente este é um bom investimento, é uma boa oportunidade de investimento. Por quê? Porque uma receita de aluguel na casa dos 12% ao ano, uma receita bruta, vai fazer com que mais ou menos 6%, ou a metade disso, depois que você descontar todas as taxas, as comissões, os impostos, o risco de vacância, o risco de manutenção, de depreciação, depois que tudo isso for descontado, você vai ficar com mais ou menos líquido no seu bolso 50% disso. Então nós estamos falando aí, nesse exemplo específico, de 6% ao ano, o que é uma remuneração que eu particularmente considero boa. Se você faz os cálculos e vê que a receita bruta provinda de aluguel vai ser na casa dos 8% ao ano ou vai ser na casa dos 6% ao ano, eu, particularmente, essa é apenas minha opinião, eu não recomendaria essa opção de investimento porque você tem muitas outras opções na própria renda fixa de conseguir esse tipo de remuneração líquida sem o risco e sem a falta de liquidez que um imóvel próprio gera. Então a regra do 1% ao mês ainda continua sendo o padrão ouro em termos de análise de investimento. Você vê o valor que você vai ter que investir, o preço do imóvel, você faz a conta a projeção de qual é a expectativa, digamos assim, de recebimento de aluguel, você faz a conta um pelo outro, e se não for 1% ao mês bruto ou 12% ao ano, provavelmente não é uma boa opção de investimento, há opções melhores. Um outro detalhe que nós temos que considerar, principalmente pós-Covid-19, é qual vai ser o impacto da pandemia nos imóveis comerciais, principalmente nos imóveis que são destinados a comércio ou a prestadores de serviço. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que tudo isso que aconteceu, a pandemia e o distanciamento e o lockdown, eles fizeram com que nós todos nos habituássemos a consumir menos de forma presencial e mais de forma online. Então, se essa tendência continuar acontecendo, e assim como as tendências todas em relação a trabalho de casa, trabalho remoto e tudo isso que está acontecendo, se essa tendência continuar evoluindo,
é bem provável que vai haver uma desvalorização dos imóveis comerciais, porque, né, a atividade econômica ela vai mudar bastante, ela já mudou, mas ela vai continuar mudando, e isso pode causar um impacto se você é um investidor que está focado nesse tipo de propriedade, a propriedade comercial. Falamos até agora sobre aquele modelo bem tradicional de que você, enquanto investidor, compra um imóvel e coloca aquele imóvel para alugar, e aí você espera ao longo do tempo que o seu retorno seja o aluguel que você vai receber, mais uma potencial valorização do seu imóvel. Falamos que existe talvez um grande custo de oportunidade aqui, né, que de um modo geral a remuneração para esse modelo ela tende a ser um pouco baixa. Não estou dizendo que é um mau investimento, apenas estou dizendo que tem que ser feita uma análise nesse modelo. Agora, existem outras formas de investimento em imóveis que são um pouquinho diferentes, que talvez possam gerar um retorno um pouquinho maior. Duas delas, pelo menos que eu posso citar, em primeiro lugar, o que eu chamo de especulação, ou seja, você vai procurar comprar um imóvel que está com o preço muito abaixo do mercado, você vai eventualmente alugar aquele imóvel por algum tempo e depois você vai vender por um valor muito maior. Existem várias situações que podem gerar esse tipo de circunstância, por exemplo, um imóvel que está depreciado porque vai a leilão, é uma circunstância, você tem a oportunidade de daqui a pouco comprar ele com um preço muito abaixo do mercado, alugar, né, e aí a matemática vai ficar diferente naquela conta que a gente fez antes, e depois, eventualmente, no futuro, você tem a oportunidade de vender por preço de mercado. Então, isso seria, vamos dizer assim, um investimento em compra e venda de imóveis de forma especulativa, procurando por uma oportunidade. Ou então, daqui a pouco você compra um imóvel por valor de mercado, mas numa localização que você acredita que vai ter uma valorização muito grande nos próximos anos, alguma obra de infraestrutura, alguma mudança na dinâmica da área urbana por algum motivo. Então você faz essa aposta de forma especulativa. Você espera comprar hoje por um valor e poder vender por 2, 3 vezes esse valor no futuro. A outra forma é via construção, ou seja, é a incorporação do imóvel. Ao invés de comprar o imóvel pronto, você se envolve, né, no desenvolvimento desse imóvel, digamos assim, desde o início. Isso faz com que você possa, eventualmente, enquanto investidor, capturar a margem que a construtora teria. Você pode capturar essa margem para você próprio e depois você pode, então, vender o imóvel a preço de mercado. Você pode até manter o imóvel sob sua propriedade, mas colocar ele para aluguel. Então, aí você tem, vamos dizer assim, duas formas de remuneração, na margem da construção e também no aluguel. É claro que essa hipótese e essa modalidade tem os seus riscos, né? Um dos riscos é que se você não conseguir controlar o custo, o orçamento da obra, tudo isso, toda essa matemática se desmonta, mas é uma forma de investimento que muitos investidores acabam procurando por ter um potencial de retorno bastante alto, mas também temos que deixar claro que tem um risco bastante elevado. E dois últimos aspectos a considerar no investimento via compra direta de imóveis. Falamos um pouco sobre isso na semana passada, quando falamos sobre os fundos de investimento imobiliário, mas eu quero reforçar aqui mais uma vez, porque eu considero uma parte bastante importante, é que se você é um pequeno investidor e você investe na compra direta de um imóvel, provavelmente você vai estar imobilizando uma grande parte do seu capital em um imóvel. E isso vai contra o princípio da diversificação que nós sempre falamos aqui no conteúdo que eu costumo gerar. Então, na minha opinião, a menos que você seja um mega investidor com um capital muito grande que pode ir para o mercado e investir em vários imóveis diferentes, em localizações diferentes, fazendo uma composição entre imóveis de uso comercial ou de uso residencial, enfim, você possa diversificar. Se você é um pequeno ou médio investidor, o investimento em imóvel direto ele traz essa grande desvantagem, que é o fato de que você vai estar indo contra a diversificação. Você vai estar colocando uma grande parte do seu capital, muitos dos seus ovos na mesma cesta, e isso vai contra o princípio da diversificação. E outro aspecto a considerar é que, de um modo geral, o investimento em imóveis nesse modelo tradicional de compra e venda, ele dá bastante trabalho, ele requer um grande envolvimento da sua parte,
porque a gente sabe que os processos ligados a isso não são simples, né? Os processos legais e burocráticos e o próprio fato de que você, sendo o dono do imóvel, de uma forma ou de outra, você vai ter que se envolver, né, com a manutenção, com eventualmente a negociação com os inquilinos. É lógico que existem muitos serviços, né, imobiliários que fazem isso, mas aí tem também um custo, não é de graça. Então, de um modo geral, o investimento nessa modalidade ele dá trabalho. Na minha visão, de um investidor que está procurando obter uma renda passiva, isso é uma desvantagem, porque o meu objetivo todo ao investir é fazer com que eu obtenha uma renda sem que eu tenha que me envolver, sem que eu tenha que trabalhar. E o investimento via compra direta de imóveis tem essa desvantagem. É praticamente impossível que você não vai ter que se envolver naquilo. Então, para aquele investidor que está realmente procurando uma renda passiva, talvez essa não seja a melhor alternativa de investimento. Muito bem, esse foi o vídeo número 12 da série Aprenda a Investir Sozinho. Na semana que vem, então, vai estar sendo postado o último vídeo, o vídeo número 13, onde nós vamos falar um pouco sobre fundos multimercado, que é uma estratégia de investimento que é híbrida entre renda fixa e renda variável, por isso que eu deixei como último vídeo. E aí então a gente vai fazer o encerramento dessa série, em que a gente vem falando de instrumentos de renda fixa, instrumentos de renda variável. Finalizamos hoje a parte de imóveis e na semana que vem então vamos para fundos multimercados. Obrigado pela audiência de sempre. Se mantenham ligados aqui no conteúdo que eu gero nos meus canais e mais uma vez, boa sorte a todos.